Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zatti Ramos. Estamos aqui com o nosso canal Caminhos de Cura, que é o canal do Centro Espírita Allan Kardec, que foca sempre em assuntos em relação à saúde, espiritualidade, bem-estar, atualidades, sempre com enfoque de nós utilizarmos de maneira prática os ensinamentos da espiritualidade do Evangelho de Jesus na nossa vida. Hoje eu vou falar uma coisa muito interessante, seguindo a linha do meu último vídeo sobre o deserto, que é um conceito muito bíblico, mas ao mesmo tempo nós percebemos que o conceito do deserto é algo extremamente importante, real e atual nas nossas vidas. Eu vou falar para vocês sobre um dos mandamentos do Velho Testamento: honrar pai e mãe. Este é um dos mandamentos mais complexos e mais importantes na nossa atualidade. Inúmeras correntes psicológicas, inúmeras correntes terapêuticas têm mostrado para nós que quando nós temos em nosso coração o respeito ao pai, o respeito à mãe, a honra e o olhar para eles, independente do que eles tenham nos feito, acaba gerando um processo de cura e sanação das nossas dificuldades e problemas psicológicos, relacionais, espirituais e de saúde. No mandamento de Moisés, diz assim: honrar pai e mãe, para que seus dias nessa vida sejam longos e prósperos. De todos os mandamentos do Velho Testamento, de todas as leis e orientações espirituais que está na Bíblia, este mandamento é um dos únicos que está ligado com uma observação, não é verdade? Honrem pai e mãe para que os seus dias nessa vida sejam longos, se prolonguem e sejam prósperos. Vocês acham que é por acaso? Deem uma olhada nos outros 9 mandamentos da Bíblia, do mandamento de Moisés. Esses primeiros mandamentos, nenhum outro fala sobre saúde, sobre longevidade, sobre prosperidade. Por que é tão importante? Porque quando nós nascemos aqui, é impossível de o nosso espírito se manifestar neste mundo sem ele ter vindo da barriga da mãe e com o espermatozoide do pai, junto com o óvulo, formando então o embrião e surgindo a vida. Nós somos incapazes, até hoje, nenhum ser humano veio a este planeta sem a conjunção de um óvulo feminino e de um espermatozoide masculino. E isso é muito importante, porque ele nos coloca exatamente no nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? De extrema humildade e dependência a esses outros 2 espíritos que se comprometeram, aceitaram, mudaram todos os destinos deles, mudaram todos os planos espirituais deles, fizeram toda uma modificação absurda, financeira, moral, relacional, para que uma criança venha ao mundo. Então, quando a gente vem pelo mundo e fica na barriga da mãe por 9 meses, nós recebemos a primeira bênção e graça, que é a vida. A vida é algo tão maravilhoso, tão complexo, que até hoje os cientistas não conseguem definir exatamente o que ela é. O que anima? Tem uma pedra, tem um mineral, tem uns compostos orgânicos, e do nada esse amontoado orgânico cria uma ordem, cria uma vida, cria algo complexo, com sentido, com raciocínio, com propósito. Que coisa maravilhosa, que coisa absurdamente divina e complexa do ponto de nós não entendermos que é a vida humana. E a vida humana, o nosso corpo, é um presente do pai e da mãe.
o presente de Deus é o nosso espírito, é a força que anima a carne. Este é a graça divina, mas o corpo de vocês vem do pai e da mãe. Todas as experiências que vocês passaram neste mundo dependeram do pai e da mãe. A mãe, por si só, que gerou vocês por 9 meses, ficou 9 meses gerando vocês na barriga. Por 9 meses, se ela tiver vocês e já tiver entregado para adoção, por si só, esse tempo, esse risco que ela teve de saúde, de vida, mexendo com os hormônios, mexendo com um monte de coisas difíceis, mexendo com problemas complexos sociais muitas vezes, já é uma coisa tão sagrada que vocês têm que se ajoelhar todos os dias e dizer: minha mãe, obrigado, porque você me gerou e ficou 9 meses me cuidando. A gente percebe a grandiosidade da maternidade, do amor que é essa geração e que a mãe entrega a própria vida. Eu até hoje não conheço uma mãe que não fale que entregaria a própria saúde, a própria vida, o próprio bem-estar para as filhas ficarem, para os filhos ficarem bem. Existe sim mães que negligenciam, existem mães que muitas vezes tentam findar a vida dos embriões, existe N situações. E sobre essas situações a gente vai ter outros momentos para conversar. Mas neste momento eu estou falando com todos vocês que estão vivos aqui. Que o pai e a mãe conseguiram fazer com sucesso a fecundação, a gestação e que vocês vieram ao mundo. A partir daí é lucro. Tudo o que vocês estão vivendo é lucro. Cada segundo, minuto, hora, dia, ano que vocês estão aqui é um presente do pai, da mãe e de Deus, formando um triângulo de sustentação da honra. Vocês então imaginem e configurem dentro de vocês este triângulo. Numa ponta um pai, numa outra ponta a mãe e em cima Deus, sustentando com a parte espiritual e o pai e a mãe na base, sustentando a parte orgânica de vocês. O pai e a mãe têm papéis muito importantes e distintos num processo de educação. E também, assim como a gente segue as escrituras e os evangelhos de Jesus, é importante às vezes a gente revisitar esses textos sagrados, revisitar as informações espirituais que foram codificadas por Allan Kardec no Pentateuco dele e de inúmeros espíritos que trouxeram psicografias e mais psicografias falando sobre o sagrado da maternidade, o sagrado da paternidade e a bênção que é a vida. Honrem o pai e a mãe de vocês. Este treinamento é o treinamento mais importante que vocês podem fazer para criar uma sensação de humildade, pertencimento, gratidão, respeito, honra a Deus, a vida, e isso vai fazer com que a cura psicológica de vocês, a cura espiritual comece a agir. Porque quando nós somos gratos e quando nós respeitamos as nossas ascendências, os nossos antepassados, quando a gente olha com amor para a nossa história, a gente aí sim vai poder olhar para o outro com um pouco mais de respeito e amor. Quem não respeita o pai não consegue respeitar a vida, não consegue respeitar o outro. Quem não respeita a mãe, quem despreza a mãe, despreza a própria geração, despreza a própria doação infinita da graça divina. É como se nós estivéssemos renegando a própria divindade. E fica óbvio e fica claro o porquê de tantos desequilíbrios no nosso ambiente. Portanto, nós temos em nosso coração
Jesus pediu para a gente não amar só a quem da nossa família. Jesus pediu no Evangelho para a gente amar e bendizer e orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos maldizem, por aqueles que nos levam à ruína, à desgraça, ao sofrimento e à morte. Imaginem o que Jesus pensa da nossa mãe. Imagina o que Jesus falaria do nosso pai. E ele falou isso. Falou muitas vezes, com muito respeito, com muito amor, dizendo que a honra da família, a estrutura do lar, o respeito à hierarquia, o respeito às opiniões, o respeito aos comportamentos deles, cada qual do seu jeito, da sua forma, vai fazer com que essa sensação de pertencimento e agradecimento criem um laço de ligação de vocês com as forças mais bonitas que existem nesse mundo, que é a gratidão, que é a graça, que é o amor. Isso vai levar vocês a ter um sentimento que está muito esquecido neste mundo, que é a paz. Nós estamos imersos em sentimentos de ansiedade crônica, depressão, insônia, insatisfação progressiva, mágoa, não perdão. Da onde que vem isso? Da onde que vem este comportamento rebelde que nós temos contra tudo e contra todos? Começou no lar, começou com os relacionamentos disfuncionais, começou quando a gente começou e entendeu que nós achávamos que somos melhores ou superiores ou mais inteligentes que nossos pais. Quando nós desprezamos o lar que a gente cresceu, independente do que tenha acontecido. Vamos voltar, revisitar, nós como os espíritos imortais, revisitar a nossa juventude, revisitar a nossa infância, olhar para tudo aquilo que passou como um processo de crescimento e aprendizado voluntariamente pedido por nós a este mundo. Saibamos, então, reconhecer que o nosso pai, que a nossa mãe, são o sustentáculo da base desse triângulo, dessa pirâmide que faz com que a gente tenha paz. Tendo paz, vocês vão ter serenidade para lidar com qualquer pessoa e qualquer situação. Vocês vão ter pertencimento a esse mundo. Quem se sente pertencido, se sente amado. E quem se sente amado, quer viver. Portanto, quando a gente honra o pai, quando a gente honra a mãe, a nossa vida fica mais longa, fica mais próspera. A nossa função física fica mais equilibrada, a função hormonal do nosso corpo fica mais equilibrada, nosso sono fica melhor, nossas palavras ficam mais serenas, o nosso olhar muda, a nossa história se cura e o nosso futuro se abre para uma gama de infinitas possibilidades de trabalho, de alegria, de união, de progresso, focando na regeneração. Acabou o processo de culpa, acabou o processo de provação, de expiação na nossa vida, pois nós só temos dentro de nós a gratidão e a força de regeneração. Como é que nós vamos entrar em uma era de regeneração se nós mesmos alimentamos processos que fazem com que a gente reviva culpa, raiva, ódio? Não tem lógica nós, espíritas, querermos um mundo de regeneração e agirmos como juízes e executores de processos extremamente umbralinos. Revisitem diariamente no dia de vocês a forma como vocês enfrentam o mundo. Acordem de manhã cedo, a primeira coisa que vocês vão fazer: obrigado, meu Deus, pela vida e por você ter retornado o meu espírito ao meu corpo. Obrigado, papai e mamãe,
por ter me dado esse corpo físico, onde eu posso experimentar as infinitas experiências que eu preciso fazer. Deus abençoe vocês e que eu possa começar o meu dia agora abençoando. André Luiz fala isso. Antes de você sair de casa, abençoe a vida, abençoe a Deus para que a vida te abençoe. Com essa frase, eu termino a nossa conversa e espero que vocês tenham uma excelente semana. Vou trazer mais assuntos referente a essas informações tão importantes e tão delicadas para a nossa evolução espiritual. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a nós todos. Que assim seja.